o Senhor continuará fazendo. E fará muito mais na vida do teu povo, na vida daqueles, ó Pai, que por amor, ó Deus, não por necessidade, não porque Deus é obrigado, Deus, mas por amor ao Senhor, por amor à tua obra, ó Pai, e sabendo que esse amor resulta em abundância, em prosperidade, muito mais o Senhor tem para dar, ó Deus, do que aquilo que nós podemos, ó Deus, calcular. Por isso, ó Pai, cada coração, ó Pai, o Senhor visita agora, Senhor, ó Deus, e possa estar abençoando, ó Pai, as famílias, curando, ó Deus, ó Pai, o teu povo é fiel, e a tua fidelidade, ó Deus, é maior do que a nossa, ó Deus, e na tua fidelidade é que oramos ao Senhor, porque o Senhor disse que já na cruz do Calvário o Senhor curou as nossas enfermidades, não há nenhum mal mais, por fé nós podemos receber, ó Deus, essa cura nesta noite, ó Pai, para que nosso corpo possa, ó Deus, estar plenamente em perfeita vitória, que a nossa alma, ó Pai, possa estar livre, possa estar aberta, possa estar, ó Deus, animada, e que o nosso espírito, Senhor, possa estar crescendo em graça e no conhecimento da verdade. Ó Deus, o Senhor fala ao nosso coração nessa noite, ó Deus, fala, Pai, ao nosso espírito, ó Deus, abençoa nossas vidas, Pai, faça aquilo que lhe apraz, Senhor. É o Senhor que é dono, o Senhor comprou a nossa vida, o Senhor comprou tudo e pagou um preço caro por isso. Por isso agora, Pai, somos, ó Deus, aquele que o Senhor escolheu para que sejamos. Ó Deus, e como filhos amados do Senhor, nós declaramos que somos vencedores, que somos prósperos, que o Senhor nos fará ainda muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Digam amém, digam glória a Deus, digam graças a Deus. Amém. Está conectado? É o live stream? Tá bom, vamos lá. Também queremos orar e abençoar as pessoas que estão online, as que vão acessar, que estão acessando, e aquelas que vão ver e ouvir essa mensagem no decorrer dos tempos. O Pai, que essa mesma unção, ó Deus, essa mesma palavra, essa mesma fé, ó Deus, possa estar operando em cada vida, Pai, e resolvendo os problemas, ó Senhor. Que resolva agora, Senhor, através dessa mensagem, ó Deus, ao vivo aqui conosco, e também, ó Deus, no futuro. Deus, que a palavra é a mesma. A tua palavra não volta vazia em tempo algum, Senhor. A mesma palavra pronunciada aqui hoje, Pai. Daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, ó Senhor, ela terá a mesma validade. E teu Espírito Santo esteja ministrando, e os teus anjos estejam acampados ao redor do teu povo, ó Pai, ministrando e trazendo grandes dádivas, Senhor, para que o teu povo viva feliz nessa terra, aqui nesta igreja ou em qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus. Digam amém, digam graças a Deus. Então, amados, nós vamos falar alguma coisa hoje. Nós estamos falando a respeito de família. Já o mês de maio inteiro nós estamos pregando a esse respeito, e no mês de junho, segundo o apóstolo, ainda vai perdurar até o final do mês, porque muitas coisas que ainda não foram faladas, que não foram pregadas, mas que o povo precisa saber, porque como eles saberão se não tem quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Nós fomos enviados a pregar a palavra da verdade, a palavra da graça de Deus, para que os filhos de Deus, não é porque o mundo não, o mundo está na dele, o mundo está fazendo o que lhe é devido, mas para que os filhos de Deus, em qualquer lugar, ouvindo essa palavra, possam entender que eles são filhos, e se são filhos tem um pai, e se tem um pai, pode realmente reivindicar a filiação, pode reivindicar. Meu Deus, eu sou teu filho. Eu não sabia que era, eu ouvia falar, mas agora eu sei. Como disse Jó, ele disse: eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos estão te vendo.
Então é diferente ouvir falar daquilo que é o real, daquilo que seu coração entende, que seu coração busca, que seu coração confia. É uma dificuldade, é uma diferença muito grande. Mas é para isso que nós estamos aqui, estamos com essa mensagem no ar, vai aos 4 cantos da terra, em nome de Jesus, e Ele pode estar abençoando a quem Ele quiser, a quem Ele aprouver, em qualquer lugar do planeta. Alguém em qualquer lugar do planeta pode acessar esse endereço eletrônico pela misericórdia de Deus e pode realmente ser grandemente abençoados, curados, libertos. Pode haver nessa palavra aqui, talvez aqui dentro não tenha ninguém que está passando por um problema do que eu vou falar aqui, mas eu vou me dirigir a vocês. Mas talvez não somos nós que precisamos dessa palavra, porque talvez nós já sabemos disso. Creio que muitos não sabem, mas muitos já sabem. Nós já sabemos disso. Mas é para outra pessoa que eu estou pregando, muito além daquilo que eu possa pensar. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser anunciada, precisa ser falada, precisa ser pregada, aqui e em todo lugar. Por isso eu estou orando pelos internautas, por aqueles que estão online, que vão estar online, que vão ouvir essa mensagem no YouTube, no Facebook ou no blog, em alguma página social eles vão acessar e vão encontrar essa palavra para a vida pessoal de cada um. Amém? Então diz assim: como ter um casamento à prova de investidas malignas. As pessoas podem pensar assim, mas meu casamento sofre investidas malignas? Né? Não, meu casamento não sofre investida maligna nenhuma. Estou tranquilo, estou em paz, estou bem. Faço a minha oração, faço a minha devoção, leio a Bíblia. E não tem perigo. Amado, é necessário que nós tenhamos uma vida à prova. Porque as investidas malignas, elas estão por todo lado e inclusive na nossa vida conjugal. E com muita força. Não é de raspão, de levinho, de coisinha, não. É uma investida poderosa do diabo, do inferno, para destruir um casamento. Porque se destrói um casamento, destrói uma família, destrói 2 famílias, destrói 3 famílias, destrói um monte de família ao redor. Destrói o pai, destrói a mãe, destrói o sogro, destrói a sogra, destrói o filho, destrói o tio, destrói o sobrinho, destrói todo mundo. Por quê? Porque todos estão envolvidos conosco. Não, mas é só eu e minha mulher e tal, e não quero ninguém por perto, sogra, sogro, não. Olha, amado, não é assim. Uma família, 2 pessoas se unem, ela traz a família dela, a outra traz a família dele. E se isso quebrar, são 2 famílias laterais que vão sofrer. E muitas vezes, muitas vezes, não há um motivo justo. Não tem uma prostituição, não tem um adultério, não tem nada. É simplesmente uma investida maligna na vida do casal para destruir. Então, vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 39, diz o seguinte. Você tem aí? Não? Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 39? Não? Então eu tenho. Assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que avançam para a conservação da alma. Amém?
Então, nós não podemos retroceder, quer dizer, nós não podemos. Um dia nós casamos, fomos para viver feliz, para viver bem, para ter uma vida a dois, até que a morte separa, fizemos juramentos, né? E não podemos retroceder, porque não parece nada. Não, mas eu fiz o juramento lá, mas nem lembro mais, né? Eu também nem lembro mais, faz tanto tempo que eu nem lembro. Mas o juramento perdura. Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na abundância, na escassez. Não é? Assim que fizemos o juramento. Por que nós fizemos esse juramento? Porque estávamos plenamente confiados de que nós iríamos viver até o fim. Até que a morte separa. Mas por que não vigiamos? Por que não temos esse conhecimento de que uma obra espiritual, invisível, maligna, demoníaca, está tentando talvez um dos casais, do casal, ou talvez os dois, ou talvez mais gente. Instrui a sogra, instrui o sogro, instrui o pai, instrui a mãe, para combater contra, para guerrear contra. Mano, é terrível o que o diabo tenta fazer com as pessoas, com os casais, principalmente. Né? Por quê? Porque depois da nossa salvação com Jesus, depois da nossa entrega, da nossa certeza da nossa vida espiritual, da nossa certeza da nossa vida eterna, a coisa mais importante e mais combatida pelo diabo é o nosso casamento. Se ele não pode mais nos tragar, nos tirar da vida eterna, porque Deus nos comprou, nos lavou, nos redimiu, nos remiu, nos justificou, nos glorificou, ele não pode mais nos levar para o inferno. Então, o que ele faz? Vou fazer o inferno vir até ele dentro da casa dele. E aí começam as guerras. Aí começam as dificuldades. Aí começam as brigas. E até problemas que nós vemos pelo mundo afora aí, né? Problemas sérios. Mulher mata marido, marido mata mulher, pai mata filho, filho mata pai, mãe mata filha, filha mata mãe e põe fogo. Já viram isso esses dias? Hã? A filha esbelou a mãe e ainda meteu fogo no corpo dela. Ela sabe. Agora, vai olhar o que é que estava acontecendo na vida dessas pessoas, amado. Isso é normal? Vocês acham isso normal? Não. Né? E o que é que aconteceu com essas pessoas? Foram tentadas, foram invadidas, foram, vamos dizer assim, manipuladas pelo inferno, até chegar ao extremo. Isso, nós precisamos estar atentos e vigilantes. Pai, no nome de Jesus, Senhor, dirige essa mensagem, fala, Pai, aos corações dos teus filhos, a tua igreja santa, imaculada, perfeita, sem mancha, sem ruga. Ó Pai, que em nós não vale encantamento, Senhor. Que toda obra maligna, toda obra satânica, Pai, nesta hora seja tirado do meio de nós. As nossas famílias são famílias santas, abençoadas, abençoadoras, são famílias, ó Deus, fiéis ao Senhor, fiéis, ó Pai, aos seus cônjuges. Pai, não há nada que se possa mudar nessa história, Pai. O Senhor está todo o tempo, Pai, nos guardando, nos livrando, ó Deus, de todas as ações malignas. Por isso, ó Pai, fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Então, amado, casamento, a união de um homem com uma mulher, nós falamos isso, casamento, quando a palavra foi escrita no início, ninguém tratou isso de casamento, nem tampouco de casais. Era uma união que as pessoas
escolhiam uma a outra e moravam junto para sempre, né? Pois com a modernidade veio surgindo as leis humanas, veio surgindo aquilo que nós vemos aí, né? Então começou através do povo de Deus, através do povo judeu, né? Através da lei de Moisés. Então começou-se a proclamar casamentos, quer dizer, a união ela era com testemunhas, as famílias, os amigos, as pessoas ao redor, então iam para celebrar aquela união. Começou bem light, né? E não tinha lá um tabelião para escrever, para trazer os padrinhos, os testemunhas, não tinha nada disso. Tinha somente na hierarquia hebraica a árvore de cada pessoa. Por exemplo, a minha árvore, tenho 3 filhos, né? Eu tenho 3 galhos, né? E esses filhos se uniram a outras pessoas e se formaram a outra árvore, e que já tem os seus frutozinhos, seus galhos, estão crescendo. Então essa árvore é ligada a outra árvore, que é ligada a outra árvore, que é ligada a outra árvore, e assim é um manancial, quer dizer, é uma grande família. Se formos olhar, né, de onde vêm as nossas ligações, somos parentes de todo mundo e vamos continuar sendo essa parentela. Então são coisas assim. Alguns, né, mais instruídos, mais sabidos, né, vivem de uma maneira mais fácil, de uma maneira plena, de uma maneira tranquila no casal. Outros, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de preparação para o casamento, porque no judaísmo, o homem e a mulher, por exemplo, tem essa menina, essas 2 meninas aí, né? 2 outros meninos assim, maiores, já com 12, 13 anos, as meninas quando estavam com 2, 3, 4, 5 anos, já era dedicada a um desses rapazes que estavam se formando. E ela crescia pensando, comendo, andando, vestindo, fazendo tudo para agradar o seu noivo. Não era um namoro, já era um noivado, estava prometida. O caso de Maria e José. Maria era uma menina de 12, 13 anos, 14 anos, quando ela engravidou, né? No máximo que ela tivesse 15 anos. Mas ela já estava prometida a José, já era despojada com José desde que ela tinha 1 ano, 2 anos de vida. E José já era um homem de 20 e tantos anos quando Maria concebeu Jesus. Ele já era um homem formado e ela ainda uma adolescente, mas já estavam próximo para casar. Só estava esperando ela completar a idade de se tornar mulher, né? De ter os costumes das mulheres, para desposar José. Foi onde veio o anjo e declarou Maria que ela seria mãe de um ser que seria colocado nela através do Espírito Santo de Deus, do Filho de Deus, né? E José, quando soube disso, a primeira coisa que ele pensou, traição. Mas em sonho, Deus disse: José, o que nela está é do Espírito Santo. Recebe Maria como tua mulher. E assim ele fez. Então, a partir daí é que começou a pensar em alguma coisa sobre união de pessoas, casais, né? E daí para frente,
já com a direção de Deus, já tendo uma parte espiritual na vida do casal. É isso que nós vivemos hoje. Mas o princípio foi com José e Maria. Então, amado, o casamento é uma instituição divina, criado para a felicidade do homem e da mulher. Hebreus 13, 14. Deixa eu abrir aqui. Hebreus 13, 4. Não é 14 não. Hebreus 13, 4. Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Veja que Deus tomou para si a responsabilidade, né, de cuidar das famílias, de cuidar dos casais, de cuidar dos filhos. É responsabilidade de Deus. Os filhos de Deus são guiados por Deus, cuidados por Deus, abençoados por Deus. Deus o guarda e o maligno não toca. Nós temos essa segurança em Deus. Mas, como o mundo em que vivemos, ele está no mal, e cada dia ele piora, nós precisamos vigiar. Judas disse o seguinte, ele diz: querendo eu fazer, lê Judas, espera aí, Carminha aí que eu já leio aqui. Está aqui. Está aqui. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, por causa do que? Diz ele: pois certos homens introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e nega o nosso único e soberano Senhor Jesus. Então, amados, o mundo que nós vivemos hoje, eles negam a Jesus. Eles falam de Jesus, eles dizem que Jesus, mas eles negam a soberania do Senhor. E isso nos atinge, porque muitas vezes, né, e por vezes isso acontece demais, as nossas próprias famílias escarnecem de nós por sermos crentes. Não querem saber. Não está nem aí. Eles acreditam que o que eles são o que são, e aquilo está bom e não precisa de mais nada. O que eles não sabem é que o diabo está ao derredor, está tragando as pessoas. Vocês vejam, hoje está acontecendo alargadoramente, né, a união de homem e com homem. Em todo lugar que você abre, liga a televisão, tem lá alguém falando que eles estão tão descarados, tão sem vergonha, a palavra é essa mesmo, tão imoral, né, que com a cara larga fala num veículo de comunicação que assumiram um parceiro do mesmo sexo, ou uma parceira, né? Porque tanto o homem como a mulher estão se casando aí, e aí querem ter filhos. Amados, falar uma coisa que talvez vocês precisam pensar melhor. Eles querem inculcar isso na nossa cabeça. Se você pegar uma guitarra como nós fazíamos antes, nós saímos aqui para a rua e evangelizávamos ali, tocávamos ali na porta do cemitério nos dias de finado, nós fazíamos louvor da praça,
Amado, hoje se você fizer isso, pegar uma guitarra, um violão, uma caixa de som e for para a praça falar de Jesus e evangelizar, a polícia pega e te prende. Tá? Agora, se você for para a praça para falar de pouca vergonha, de imoralidade, de casamento homossexual, de tudo que essa coisa do mundo, você pode falar abertamente, você pode fazer a gandaia que quiser, isso está liberado. Tá, mas nós estamos vivendo num mundo que está indo, já vem de muito tempo a perdição, mas vai continuar a perdição. Então, o casamento está realmente destruído. A única forma de um casamento conservar e estar bem é no meio daqueles que confessam a Jesus como seu Senhor, daqueles que temem a Deus, dos quadrados, como eles chamam, né? Que não precisa mais estar casando homem com mulher, pode casar homem com homem, mulher com mulher, e está tudo muito bem. Então isso são obras demoníacas, né, que vêm de contra nossas vidas para nos atingir, para minar a nossa fé, para tirar-nos da verdade, para destruir a nossa vida conjugal. Um cara falou na televisão aí, esses dias atrás, eu vi um artista aí qualquer, ele diz assim, perguntaram para ele, você é bissexual? Ele falou, não, eu sou polissexual. Ele quer ser maior do que os outros, né? Então, a coisa continua desse jeito. Mas o casamento é uma instituição divina para que o homem e a mulher seja feliz. Ele diz, digno de honra é o matrimônio, né? E o leito que não sofre traição, o leito imaculado, né? E Provérbios 22:12, você não tem nada aí, né, Val? Não? Você não passou nada? Não, pode deixar, pode deixar. Não, eu vou aqui. Provérbios 22:12. Aqui está fácil. Eu estou até sentado hoje, está bom? Os olhos do Senhor protegem os que têm conhecimento, mas a palavra do iníquo, ele transtorna. Então, o que é que precisa para que Deus nos proteja em toda a nossa vida? Estou falando de casamento hoje, mas em qualquer área da nossa vida. Pode ser na profissional, pode ser na área emocional, sentimental, pode ser na área espiritual. O que é que nós precisamos ter? Conhecimento. Se nós não dedicarmos a conhecer alguma coisa, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque o que tem de urubus, né, nos rodeando e querendo nos tragar, nos enganar com falsidade, com coisas maliciosas, né? E isso pode envolver qualquer pessoa. Eva estava totalmente segura no paraíso. Tinha anjos rodeando o paraíso, cercando o paraíso, para que nenhum mal acontecesse ao casal, Adão e Eva. Mas a astuta do diabo entrou, tomou posse do corpo de uma serpente e invadiu o paraíso e destruiu tudo. Então nós temos que prestar atenção, porque o diabo não come, não bebe, não dorme. Ele veio para matar, roubar e destruir. E se ele está impedindo, pode ter certeza, de muitos filhos de Deus de virem e conhecer ao Senhor. Ele está impedindo. Por quê? Se ele puder segurar os filhos de Deus fora do reino, fora da igreja, ele leva os filhos de Deus ao engano, à mentira, à fraude, põe um Deus lá que é falso, mentiroso, né? E se apresenta como um anjo de luz, um Deus de luz, e engana as pessoas. Mas como nós viemos para uma igreja e estamos sólidos
Estamos aqui confiado no Senhor, conhecendo a graça de Deus, vivendo pela graça de Deus. Então, fica mais difícil de Ele nos enganar por esse lado. O que Ele faz? Pega nossas famílias, pega aqueles que nos cercam e titi na cabeça, titi no ouvido, titi na cabeça do filho, do pai, da mãe, da sogra, do irmão, do sogro, pega ao nosso derredor, e as pessoas que estão ao nosso lado são instrumento, não digo que são, mas podem ser instrumento de Satanás para minar a nossa vida e destruir a nossa felicidade. Porque a instituição foi criada para a felicidade do homem e da mulher. É para que o homem viva bem, para que possa reinar, para que possa ser o cabeça da sua casa, para que possa ser o mentor ali, sustentar a família. Provérbio 29, 25, só um pouquinho à frente. Diz o seguinte: o temor do homem virá a ser laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, se o homem tem medo, né, tem ciúme, tem inveja, tem, sei lá, qualquer coisa que seja maligno, e o homem tem medo, isso vem para ele como um laço. Porque é comum, e isso acontece muito, essa palavra ciúme. O marido com ciúme da mulher, a mulher com ciúme do marido. Isso é uma intriga demoníaca. É uma obra satânica que está pervertendo a vida do casal. Amados, nós temos que confiar na mulher que temos. E as mulheres precisam confiar nos maridos que têm. Porque de outra sorte, vai dar em problema, vai dar em briga, vai dar em separação. Então, vamos continuando. Infidelidade causa transtorno e destruição, né? Cuidado com as armadilhas do diabo, cuidado com a tentação. Mateus 26, 41. Vamos lá para Mateus, quem tem, quem pode, quem tem rápido no gatilho aí. Mateus 26, 41 diz o seguinte: diz aqui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, temos que vigiar nossa carne e orar para que nós não caiamos na tentação da carne, para que nós não caiamos na astuta cilada do diabo que vem na nossa carne para nos tentar, para nos enfraquecer, para que nós cedamos a essa tentação e cometemos pecado, destruímos a nossa família. E isso, amado, é assim, é muito comum. O marido pode dizer assim: não, eu sou fiel à minha esposa e eu não tenho essa intenção de trair. Então ora a Deus. Por quê? Grandes tentações há no mundo. Pode encontrar uma pessoa dirigida por Satanás, mandada por Satanás, para provocar, e vai provocando, e vai provocando, e vai provocando, e vai tentando, até conseguir. E a mulher da mesma forma. Então vigie, casais. Nós temos liberdade, mas a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Então nós temos um direito de agir, mas os nossos cônjuges, nossos parceiros, eles têm o mesmo direito que nós, né? Não, mas é só o homem que trai. Como é que o homem trai sozinho? Bom, agora pode, né? Homem com homem,
mulher com mulher, né, até já consegue trair sem ter uma mulher envolvida. Pode ser um homem. Está acontecendo coisas absurdas. Eu estava vendo no jornal esses dias, coisa horrorosa. Né? Coisa horrorosa que está acontecendo. Homens, 40 anos, 50 anos, testando se são realmente sexuais, ou homossexuais, ou bissexuais, para saber que realmente que eles são. É coisa demoníaca. E são casados, e têm filhos. Pior é isso. Né? Hebreus 4:15 diz o Senhor o seguinte: essa tentação pode ser vencida, sabe, com oração, com determinação, com fé, orando sempre a Deus, vigiando sempre. Né? Diz aqui o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós não temos um sacerdote como tinham os hebreus. Os hebreus tinham sacerdotes levíticos. E não era um, eram muitos sacerdotes. E esses sacerdotes eram homens que também tinham fraquezas. Nós não temos esse sacerdote mais. Nós não temos que confiar no homem mais. A nossa suficiência vem do Senhor. Ele diz aqui: porém, temos um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, nós temos que estar sempre vigiando e clamando ao Senhor que nos guarde e que nos socorra, porque é preciso que sejamos intensamente socorridos por Deus. Anjos de Deus precisam estar ministrando em nossa vida 24 horas por dia, porque a nossa carne é trapo de imundícia. A nossa carne cede às tentações. Falo como homem, como vocês são, e como mulheres, que são todas, são mulheres dignas, são fiéis, são honradas, são esposas, são mães, né? Algumas serão ainda, mas, né? São pessoas dignas, porque o diabo não mede esforço para destruir, e as consequências disso são enormes. Já falei aqui a respeito disso, né? As consequências dessas tentações, quando atinge um casal, muitas pessoas que vão sofrer. Não é só o casal. Muitas pessoas vão padecer com isso. Provérbios 6:32 e depois o 26. Provérbios 6:32 diz aqui: mas o que adultera com uma mulher tem falta de entendimento, e que tal faz, destrói a sua alma. Vale, então o adultério não destrói somente o corpo, como hoje vemos aí, uma pessoa que vive aí nessa prática, normalmente ela pega o tal de DST, doença sexualmente transmissível. A AIDS é um desses, mas ela tem outros meios de ser também inoculada na uma pessoa, mas normalmente são doenças transmissíveis. E ele diz aqui: o que adultera com a mulher tem falta de entendimento. O que é? A pessoa ignorante, não entende, não conhece, não tem conhecimento, então sai à procura de mulheres para adulterar, para prostituir, para, né, procurando um meio de felicidade, ou de diversão, ou de satisfação pessoal da carne. A palavra diz, pode levantar, é falta de entendimento, é falta de conhecimento da verdade, né? E ele continua:
Açoites e ignomínia encontrará, e o seu opróbrio nunca apagará. Quer dizer, a sua vergonha nunca vai estar queimando sempre. Ele continua: pois o ciúme desperta a fúria do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Então, o que adultera com uma mulher, quer dizer, que sai aí fazendo essas coisas, diz, vai arder no seu coração. E o ciúme do marido, ainda que ele não saiba. Muitos falam assim: não, mas não fiz nada, está tudo escondidinho, mulher não vai saber, família não vai saber. Amado, a palavra de Deus diz o seguinte: debaixo do sol nada ficará oculto. E outra coisa, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Ele mesmo vai atrás e escancara, porque o que ele quer ver é o circo pegar fogo. Então não confia nesse negócio, é escondidinho. Hoje eu estava vendo no jornal um professor que abusou, acho que de 14 meninas, e sempre obrigava as meninas a não falar nada para ninguém, para o pai, para a mãe. Meninas de 8 a 11 anos. Eu vi isso no jornal do Tempo hoje, estava lendo, né? E obrigou as meninas a nunca contar nada para ninguém. E isso foi por muito tempo, não foi de um dia para a noite, não. Foi por muito tempo isso, ele praticando esses abusos, né? Até que um dia uma resolveu contar. E quando aquela resolveu contar, a barra pesou e ele, ó, está grampeado, né? Abuso sexual, prostituição, como é que é? Pedofilia, menores. Amado, essas leis que no passado não existiam, no tempo dos judeus, isso não existia, não. Antes de Cristo não existiam essas leis para proteger o menor, para proteger o adolescente, para proteger as mulheres, para proteger os casais. Não havia essas leis. E os homens faziam o que queriam, abusavam de quantas pessoas eles quisessem. Era uma gandalha tudo. As leis com os homens vieram para dar um pouco de tranquilidade. Mas uma lei sem a direção de Deus se torna uma lei como a do Brasil. Tem milhões de leis, mas nenhuma vale nada. Estão entendendo? Não vale nada. A Lei Maria da Penha, que veio para dar cobertura, para dar segurança para as mulheres que apanhavam, que batiam, não sei o quê, hoje estão apanhando, estão morrendo, estão sendo esfaqueadas, estão sendo queimadas do mesmo jeito. Por quê? Tem uma lei que é do homem. Eles não conhecem a lei de Deus. Eles não conhecem essa palavra. Eles não sabem que o ciúme do marido desperta uma fúria tão grande naquela pessoa que adulterou com a esposa dele, que ele vai definhar. Não há perdão. É infidelidade. É sério. Ele diz aqui, os adúlteros, Deus vai julgar. Aí como é que adultera com a mulher? Jesus disse assim: se você olhar para uma mulher com pensamento malicioso, já adulterou com ela. No seu corpo não, mas no seu espírito já. Se a mulher olha para um homem e com pensamentos maliciosos, ela já adulterou com ele. E isso, só isso, cria no casal um descontentamento, mesmo que um não saiba do outro, porque eu não posso adivinhar o pensamento da minha esposa e ela não adivinha o meu pensamento. Mas Deus sabe. E isso é sério. Então nós devemos estar vigilantes o tempo todo, em todo lugar, né? Para que não caiamos à tentação. Possa ser um pensamento, e o pensamento não é pecado. Mas uma vez o pensamento consumado, gera o pecado,
e o pecado gera a morte. É assim que acontece, né? Então o que nós vemos no mundo é essa distorção moral, distorção espiritual, que o mundo empurra para dentro da nossa casa todos os dias. E as novelas estão assim, ó, cheia disso. E como nós nos defendemos? Como os nossos filhos podem se defender? Como nossas filhas, vocês que têm filhas que estão namorando, que vão casar, que vão... Como vocês podem defendê-las? Ensinando a verdade. Ensinando, amado. Não pensa que escola de segundo grau, de terceiro grau, de faculdade, de não sei o quê, vai ensinar essas coisas, porque eles também não sabem. Muitos deles já trocaram de mulher 2, 3 vezes, trocou de marido 3, 4 vezes, já está com um, adultera com o outro, prostitui com o outro, é uma farra daquelas. Não tem temor de Deus. Não querem Deus. Preferem qualquer coisa, menos Deus. E menos ainda a graça de Deus. Então, amado, precisamos nos cuidar. Somos uma igreja santa, imaculada. O Senhor derramou o seu sangue por nossa causa. Nos fez vencedores. Nos deu vida com abundância. Está nos conduzindo sempre em triunfo. Ainda que passamos por problema porque estamos aqui e o carrapicho, as coisas do mundo, é como um imã que lança sobre a nossa vida em todo lugar, em qualquer lugar. Somos bombardeados constantemente. Mas precisamos ter o conhecimento que Deus está a nosso favor. Temos que saber disso. Ainda que passamos por tribulação, dificuldade e problema, não vamos entrar no embalo do mundo. O mundo não serve para nós. Estou encerrando. Então, amados, precisamos ter temor ao Senhor e cuidar do nosso casamento, sabe? Não adianta. Uma pessoa fala assim, não, mas eu preciso divorciar porque eu não aguento mais minha mulher, não aguento mais meu marido, e não sei o que, é uma brigaiada, é uma ciumaiada, não sei o que, amado. Ciúme, inveja, essas obras todas são obras espirituais do mal. É só você se dobrar ao Senhor, é só você pedir, Deus, afasta esse mal da minha vida, afasta esse mal da minha casa, afasta esse mal da minha família, tira! É preciso o chefe da casa, o homem, é o cabeça da mulher. Ele tem autoridade sobre a mulher e tem autoridade espiritual. Não é só proteger humanamente, não é só dar o que comer, não é só dar o que vestir, não é só dar casa para morar. Amado, o que adianta uma pessoa ter regalias dessas coisas na vida e ter um casamento péssimo? Ou uma brigaiada dentro de casa, pau que quebra daqui e de lá. Não tem paz, não tem respeito um com os outros. Amados, é preciso que oremos ao Senhor, buscamos a Deus, buscamos o conhecimento, né? Para que possamos encontrar realmente paz, felicidade, vida com abundância, vida com fartura. E não cairmos nessas enrascadas do mundo e nessas enrascadas do diabo. Eclesiastes 8, 11 a 13 diz o seguinte: ninguém há que tenha domínio sobre o vento para o reter. Assim também, ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Não, está errado.
É 11 a 13, tá errado. Espera lá, era 11. Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Ainda que o pecador faça o mal com 100 vezes e os seus dias se prolonguem, sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que são reverentes diante dele. Mas o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias na terra. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Mas nós somos pessoas que fomos chamados por Deus para honrar a Deus, para temer a Deus, para fazer a sua vontade, para andar nos seus caminhos. Não podemos nos distrair com a concupiscência do mundo, com a concupiscência da carne, e deixar a nossa vida ser minada, ser tomada de assalto, né? E quantas mentiras se criam para um adultério, para uma traição, para uma infidelidade. Isso já começa com uma mentira. Aonde você foi? Fui na casa da Maria, do Pedro, do Sebastião, estava lá? Não. Liga para lá para saber. Não passei lá. Estava onde? Mentiras. Para se inflamar, para morrer, para perder o juízo. Amados, temos que ficar esperto quanto a essas coisas. Então, o casamento é uma bênção de Deus para a tua vida. Não des abertura para o maligno. Cuida. Vigia. Provérbios 16, 6. Deixa eu ver aqui. E estamos encerrando com essa palavra de provérbio, porque ainda temos a ceia. Então diz assim: pelo amor e pela fidelidade expia-se a iniquidade. Pelo temor do Senhor, o homem desvia do mal. Às vezes você pode até estar passando por alguma angústia, um problema, e às vezes você até pensa que tem razão. Mas por causa do temor que você tem por Deus, você desvia, você supera, você deixa o mal, você não pratica aquilo que você acha que até teria direito de praticar. Eu poderia até dar uma correção na minha mulher, eu podia fazer isso, porque ela não faz isso, ela não faz aquilo, eu queria que ela fizesse isso, eu queria... Olha, você pode até maquinar alguma coisa, mas o temor de Deus te desvia do mal. Você pode até pensar, mas não executa, porque Deus te guarda. O Espírito de Deus está em você, e Ele intercede por nós, amado, com gemidos inexprimíveis, porque a nossa carne quer andar errado em todos os caminhos, mas o Espírito de Deus em nós nos ensina, nos instrui, nos mostra o caminho e guia a nossa vida com os seus próprios olhos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor e vamos passar para a ministração da ceia. Pai querido, Deus santo e justo, Pai, a sua palavra foi anunciada nesta noite, Deus, para que os teus filhos, ó Deus, possam fugir das paixões da carne e possa ter uma vida por cabeça nessa